Provérbios, sobre a sabedoria que nós podemos encontrar no livro de Provérbios. Nós já falamos aí sobre amizade, um dos temas importantes aí de Provérbios, que a amizade é a arte de partilhar sonhos e de dividir jornadas. Depois nós falamos sobre a restauração de relacionamentos, e é impressionante como o livro de Provérbios tem a nos ensinar sobre isso. E na semana passada falamos sobre... Alguém lembra? Sobre palavras. Obrigado, a Lu lembra. Né? E como as nossas palavras podem abençoar e podem destruir também. Né? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu creio que é relevante para todos nós, porque, afinal de contas, quem é que nunca teve raiva? Né? Você já teve raiva alguma vez na sua vida? Você sabe por que você tem raiva? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Né? Raiva, sim, mas com sabedoria. E para nos ajudar a conversarmos hoje sobre raiva, eu gostaria de chamar aqui um grande especialista sobre o assunto. Né? Quem que eu vou chamar aqui? Só pode ser nenhum de vocês. Né? É este aqui, o Pato Donald. Né? Quem é que nunca assistiu o Pato Donald ficando bravo do jeito que ele está? Né? Se até a Agnes, de vez em quando, perde a paciência, quem assistiu... Como é que chama isso aí? Meu Malvado Favorito? Né? Só que essa fala não é dela. Alguém pegou a cara brava dela e colocou isso. Eu não sei como é que você está. Né? A paciência dela está igual a Coca-Cola. Né? Mas eu queria trazer, de maneira bastante ilustrativa, um trecho do desenho do Pato Donald, para que nós possamos dar risada dele e, no fim das contas, de nós mesmos. Né? Então, com vocês, um desenho épico mais velho do que a maioria de nós aqui. A Margarida vai pedir para ele abrir a janela. Ligeiro. Que temperamento! Mas que coisa feia! Você nunca me viu perdendo a paciência! Bom, eu não vou mais sair com você se não aprender a se controlar, viu? Por favor! Pois é. No fim do culto, depois da bênção, se você quiser, eu passo o desenho todo, mas eu só queria essa cena. Espero que qualquer semelhança com as nossas vidas seja mera coincidência. Né? Mas quem é que nunca ficou bravo? É certo ficar bravo? É certo ficar irado? De onde vem essa nossa característica de termos raiva? Por que é que nós ficamos com raiva? Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Alguns versículos de Provérbios selecionados. Opa, passei rápido demais aí. Provérbios 14, 29, diz assim: o homem paciente, e a palavra paciente, na maioria das vezes no Antigo Testamento, quer dizer tardio em irar-se. Então, veja só, eu já queria parar aí para conversar um pouco sobre isso, né? Porque a palavra paciente pode dar a entender que você nunca perde a paciência. Mas o sentido dela é que você é lento para
ficar bravo. Você fica bravo devagar. Tá? O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, a explosão de paixão apodrece os ossos. Provérbios 15, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Melhor é o homem paciente, tardio em irar-se, do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E essa é uma metáfora assim, muito interessante, né? Porque o herói, está falando do herói, é o guerreiro que se destaca, é aquele guerreiro líder, que ele é um herói porque ele consegue conquistar uma cidade toda essa fortificada com as suas muralhas. E o texto fala que melhor do que conquistar uma cidade toda fortificada é conquistar a si mesmo. É melhor conquistar a si mesmo do que conquistar uma cidade fortificada. É melhor você desconsiderar as injustiças que foram feitas contra você. O governante espiritual, aquele que governa a si mesmo, ele sobrepuja o herói. E qual é a luta mais difícil? É conquistar uma cidade ou é conquistar a si mesmo? Conquistar uma cidade é um evento momentâneo de um dia. Conquistar a si mesmo é uma conquista que deve ser feita a vida toda. A sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Você veja que paciência ou tardio em irar-se nunca é de graça, e tem sempre um motivo. A pessoa é cutucada, a pessoa é provocada, a pessoa recebe um medo, mágoa ou frustração, e a raiva vem depois de que isso acontece. E Provérbios 25, 21, 22, a gente já mencionou esses versículos, mas eles cabem muito bem aqui também. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Raiva é uma palavra controvertida, mal entendida, ataca todos nós. E não, apesar disso, continua a nos confundir. Alguns dizem, sinta a raiva, coloque-a para fora, manifeste-a. Outros falam, rejeite-a, suprima a sua raiva, afaste a sua raiva. E outros ainda ensinam, essa raiva tem que ser reprimida. Você vai botar uma chave na boca, ou você vai chutar o móvel da sala, mas você não vai explodir. Você tem exemplos de pessoas que ficaram com raiva na Bíblia, exemplos positivos. Você tem muito mais negativos. Quem ficou com raiva na Bíblia, de exemplos positivos? Moisés. Moisés, quando se achega, ou quando volta para o acampamento, descendo o Monte Sinai, com as tábuas da lei, ele encontra o bezerro de ouro feito pelo seu irmão, que viria a ser sumo sacerdote, o Arão. E ele, num acesso de raiva, ele joga as tábuas que Deus, escritas com o dedo de Deus, as 10 palavras, os 10 mandamentos, e as despedaça no chão. Tanto que Deus tem que preparar uma segunda edição, revista, não foi revista nem atualizada, mas precisou fazer uma segunda edição. A primeira quebrou.
Outra pessoa foi Davi. Davi ficou irado diante das afrontas de Golias e teve a coragem que ninguém teve, e foi para cima do gigante em nome de Deus. E Jesus, será que Jesus ficou irado? A gente vai ver isso já já. Do lado negativo, a primeira pessoa que fica irada na Bíblia, de maneira mais forte, é Caim. Dizem que a raiva dele foi tão grande que ele dizimou 1/4 da população mundial. Matou o próprio irmão. Lameque deixa Caim no chinelo. Você lê lá na genealogia de Adão, Lameque matou 2 caras a troco de nada. Simeão e Levi, esses dois sanguinários, filhos de Jacó, filho número 2 e 3, eles dizimam uma cidade inteira porque a irmã deles foi violentada. E na bênção profética de Jacó ele fala como era grande o furor deles. Eles mataram todos os homens daquela cidade. E Jonas? Jonas, então, se tem alguém que é conhecido pela sua ira desproporcional, é Jonas. Ele fica bravo porque Deus resolve perdoar a cidade de Nínive. E Jonas pede para si a morte. E Deus faz a mesma pergunta 2 vezes para ele. Essa tua ira é razoável? E na segunda vez que Deus pergunta, Jonas responde, é razoável até a morte. Vou morrer, vou para o caixão passando raiva, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar todo mundo. Por isso que eu não queria vir. Né? A raiva é uma reação, queridos, frequente e potencialmente saudável, quando ela é uma reação diante da injustiça. Você tem personagens na história do mundo que ficaram irados por causas nobres. Abraham Lincoln, Gandhi, Martin Luther King são exemplos de homens que reagiram com raiva diante da injustiça. A raiva, ela tem um poder que é absolutamente destruidor. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a raiva, ela é um explosivo, ela é a dinamite da alma. Olha só. Você já deu uma camiseta dessa para alguém? The Original Angry Bird. Né? Esse é o primeiro pássaro irado, o próprio. Né? A raiva é o explosivo da alma, é a dinamite da alma e ela pode causar grande estrago no seu corpo. A gente viu o Provérbios 14, 29, ela pode afetar os ossos, ela apodrece os ossos, porque a inveja aí é uma emoção explosiva. Ela também afeta, ela pode matar uma comunidade. Ela constrói barreiras relacionais. A raiva ela pode causar estragos irreparáveis. O homem irritável provoca dissensão. Mas quem é tardio em irar-se? Eu estou falando de propósito, porque paciente dá a entender que você nunca perde a calma. Mas o sentido da palavra aqui na Bíblia é você demora para explodir. Tem uma palavra usada no Novo Testamento, nas Bíblias mais antigas, na Revista Atualizada, que é longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Que a NVI traduz como paciência. Longanimidade quer dizer pavio longo. Já escutou a expressão pavio curto? Quem já escutou a expressão pavio curto? Deixa eu ver se eu estou falando. Quem já recebeu essa expressão? Você tem pavio curto? Agora todo mundo abaixou a mão rapidinho. Né? Vou me entregar aqui. Pavio curto é o cara que explode rapidinho. Paciente é o cara que tem pavio comprido. E a raiva é um explosivo que afeta o seu corpo, afeta a sua comunidade, pode afetar a sua sabedoria. Você pode tomar decisões erradas por causa da raiva. Antigamente, há 30 anos, a melhor maneira de lidar com a raiva era colocando a raiva para fora. E tem um artigo que saiu numa revista, que é uma carta para um conselheiro.
uma conselheira, melhor dizendo. E essa conselheira deu um palpite, ou deu um conselho para uma mãe cujo filho, quando ficava bravo, ele chutava a mobília da casa. E o conselho da conselheira foi o seguinte: deixa ele fazer isso, porque isso é muito bom, porque ele coloca a raiva dele para fora, não coloca a raiva dele para dentro. Essa carta a qual me refiro está dizendo, olha, você há 30 anos falou isso, ou há mais de 20 anos disse isso. Hoje esse menino está com 32 anos de idade. Já é um homem casado e com filhos. E quando ele fica bravo, ele continua chutando o que sobrou da mobília. Mas ele não chuta só a mobília. Ele chuta a esposa. Ele chuta os filhos. Parece que a raiva tem um poder de vício, porque quanto mais difícil para ele é de controlar a raiva, mais raiva ele tem, mais ele precisa expressar a raiva para conseguir viver. E esse negócio não para, uma coisa vai alimentando a outra. Agora, você sabe quem é que sentiu raiva na Bíblia? Outra pessoa? Deixa eu contar para vocês o lado bom da raiva, né? É o nosso especialista aí. Olha só. É pecado você nunca se irar. Sabia? E é pecado você irar-se demais. João Crisóstomo, que viveu 2 gerações depois da igreja primitiva, ele disse assim: quem fica irado sem causa, peca. Quem não fica irado quando deveria, peca. Quem fica irado por um motivo justo, não peca. Pois a paciência não regulada pela razão propaga os vícios. Deixa eu mostrar para você quem ficou irado na Bíblia. Vê se você descobre de quem o texto está falando. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Quem é que ficou irado? Jesus, né? Opa. Eu achei que ficar irado era pecado. Jesus, a Bíblia diz que Jesus não pecou. Eu posso ficar irado, então há circunstâncias em que eu não só posso, como eu devo ficar irado. O que eu não posso é pecar. Então há uma medida boa da ira quando ela acontece. Jesus sentiu-se frustrado, porque os fariseus deram mais importância à rígida lei ortodoxa escrita pelos homens do que ao sofrimento de um semelhante. Olha os sentimentos de Jesus expressos aqui. Ele ficou irado e depois ele ficou profundamente entristecido. E Deus, quando se apresenta no Velho Testamento, Salmo 103, ele diz: o Senhor é compassivo. Compassivo é literalmente tardio em irar-se. É a mesma palavra. Então Deus fica irado. Sabe por que você tem a capacidade de ficar irado? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós herdamos dele essa capacidade de nos irarmos com as coisas. Só que a raiva ou ira, ela tem lugar certo e hora certa para acontecer, e principalmente ela tem a medida certa. Jesus ficou irado. Por quê? Por causa do coração endurecido daqueles homens. Era uma ira justificável. Agora, você não vê Jesus ficando irado toda vez que ele é ofendido. Você não vê Jesus ficando irado todas as vezes que os direitos dele são ultrajados na Bíblia.
Então, há momentos em que a ira é justificada. E nós vamos falar um pouco disso. Mas alguns têm problemas com isso. Porque a gente concebe um Deus que é todo amor. E a gente não consegue entender como é que Deus fica irado. Êxodo 34. Moisés pede para Deus, mostra-me a tua glória. E Deus sai proclamando o nome dele, que é compassivo. O meu nome, e o nome na Bíblia quer dizer personalidade, característica é tardio em irar-se. É assim que deve ser a minha raiva e a tua raiva. E eu tenho certeza que você vai lembrar muitas vezes essa semana desta mensagem, porque haverá uma conspiração cósmica, sobretudo no trânsito de São Paulo, para testar se a tua raiva vai ser lenta para se manifestar. Em cada fechada que você levar, não lembre do pastor não, que isso não vai dar certo. Lembra de Deus, que ele é tardio em irar-se. Lembra de Deus, que Deus quer que nós conquistemos a nós mesmos do que conquistar uma cidade. Agora veja só, a raiva tem cura. Graças a Deus, a raiva tem cura. E qual é a cura da raiva? Agora ele está feliz, né? Cara de pau. Depois de ter detonado a janela da Margarida. Primeiro passo é admitir que você tem raiva, ou que você fica com raiva, ou que você está com raiva. Porque se eu perguntar quem é que fica com raiva aqui, todo mundo vai olhar para o lado para saber se alguém fala. A gente não admite, não, eu não estava com raiva, eu estava só um pouco chateado. Né? Primeiro passo para você ser curado de raiva é admitir que você fica com raiva. É admitir que você tem ímpetos explosivos, sobretudo quando você se sente violentado nos seus direitos. Quando você vai pegar o teu carro no estacionamento e você percebe que ele está todo amassado do lado de fora, está até com outra cor do lado, e os caras do estacionamento juram de pé junto que eles não fizeram nada, que o carro estava assim. Que o problema é seu. Vai ter que assumir o prejuízo. A negação da raiva impede a reconciliação. Se você fica bravo com alguém. Não estou bravo. Só estou dando uma lição nele. Então, a negação impede a reconciliação e permite uma coisa terrível: a criação de raízes de amargura, conforme fala em Hebreus capítulo 12. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha o tamanho da seriedade desse versículo. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Essa raiz de amargura não acaba só com você, afeta a sua família, afeta a sua igreja, afeta seu trabalho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio. Raiz é um negócio que é profundo. Literalmente o texto diz raiz envenenada. Se a gente não souber lidar com a raiva, a gente pode ter raízes de amargura. E pode ter gente hoje enfrentando um problema desse no coração. O segundo passo é analisar a sua raiva. Sabe por quê? Porque a raiva demonstra alguma coisa e dificilmente a raiva é o primeiro sentimento. Antes da gente ficar com raiva, normalmente a gente sentiu medo, ou mágoa, ou frustração. Jesus, por exemplo, ficou magoado naquela passagem de Marcos 3:5, com a dureza do coração. Talvez tenha se sentido frustrado, porque ele esperava mais de religiosos, doutores da lei, fariseus, e ali eles estão achando que o sábado é mais importante do que curar alguém que está enfermo. E, finalmente, o livro de Provérbios fala para sermos curados da graça,
ou da raiva, perdão. Admitir que você tem raiva. Analisar a sua raiva, o que é que está por detrás dela. E transformar a sua raiva com graça. Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria. Que a fúria está vindo para cima de você. Talvez a fúria tenha vindo já através da palavra de alguém. Mas se você responder com calma, você consegue desviar essa fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Todos nós já estivemos nos dois lados dessa moeda, né? E finalmente, como é que você oferece graça? Você oferece a graça que você recebeu de Jesus. Porque Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Jesus pagou o nosso mal com o bem. Nós éramos inimigos de Deus, de acordo com Romanos, capítulo 5. Nós éramos fracos, inimigos, pecadores e ímpios. Não tínhamos absolutamente nada de bom para oferecer para Deus, e Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Se o seu inimigo tiver fome, o que você faz? Quer acabar com o seu inimigo? Então dê-lhe de comer. Se ele tiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas. Você vai fazer com que a consciência dele doa. E o Senhor recompensará você. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Nosso modelo é Jesus. Cristo, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é aquele que julga com justiça? É Deus Pai. Ao invés de Jesus partir para a retaliação, ele partia para a não revidação. Como é difícil a gente fazer isso, né? E quanto mais distantes de Deus nós estivermos, mais difícil será ter a atitude de Jesus. Tem uma escritora chamada Elizabeth Skoglund. Ela disse assim: Cristo demorou a irar-se com a mulher apanhada em adultério. Por quê? Porque conhecia o coração dela. E reagiu rapidamente contra os acusadores, porque também conhecia os pensamentos deles. Cristo manifestou raiva contra os discípulos quando tentaram afastar as crianças dele. E, não obstante, foi carinhoso quando as multidões se comprimiam contra ele. Num violento acesso de raiva, expulsou os cambistas do templo, mas demonstrou apenas um triste desapontamento quando os discípulos dormiam enquanto ele orava no jardim do Getsemane. O exemplo mais significativo da história da humanidade a respeito da demora em irar-se foi manifestado há 2000 anos por Jesus Cristo. O homem-deus crucificado, pelo capricho de uma multidão enfurecida e pela fraqueza das autoridades, ele orou com sinceridade em sua agonia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sua profunda compreensão do significado daquilo que ele estava fazendo contrastava com a total ignorância da multidão. Sua sensibilidade àquele povo e sua súplica ajudaram-no verdadeiramente a ser tardio em irar-se. E sabe por que nós podemos hoje ser tardios em irar-se? Porque Jesus teve sobre si o cálice da ira
de Deus naquela cruz. Ele sofreu toda a ira que era destinada a nós. Tudo aquilo que os nossos pecados mereciam, Ele tomou para Ele. Ele os absorveu na cruz, para que hoje nós pudéssemos olhar para a cruz, lembrar do sofrimento dele e engolir a nossa raiva, ou entregar a nossa raiva para Deus, ou dizer: Deus, eu estou com raiva aqui, mas eu não quero ser dominado por ela, eu não quero ter raiz de amargura no meu coração, eu não quero pecar. Salmo 4:4, Efésios 4:24, irai-vos e não pequeis. Você pode irar-se, o que você não pode é pecar. Há uma medida certa para a reação à injustiça, há uma medida certa para a reação da sua raiva. Ela não pode ser explosiva. Ela tem que ser uma raiva submetida ao controle do Espírito Santo. Deus fica com raiva, Jesus fica com raiva. É legítimo nós ficarmos com raiva. E ela tem o seu lado bom, mas ela jamais pode nos dominar. Que a cruz de Cristo nos inspire a controlarmos a nossa raiva, a conquistarmos primeiro a nossa alma para depois pensarmos em conquistar uma cidade fortificada. Porque o caráter de Cristo em nós quer nos moldar. O Espírito Santo quer fazer de nós pessoas que não explodam em raiva, mas pessoas que tenham seus temperamentos controlados por Ele. Vamos orar pedindo para que assim se faça nas nossas vidas? Se a raiva ela vem precedida de medo, você está com medo de quê? Se a raiva vem precedida pela mágoa, qual é a mágoa que está aí no teu coração? Se antes da raiva se manifestar, muitas vezes tem frustração, você está frustrado com o quê? E aonde Deus precisa mexer na tua vida para curar você dessa raiva? Ó Senhor, o Senhor que é tardio em irar-se, desenvolve essa característica através do teu Espírito no nosso caráter, Senhor. Perdoa-nos, que muitas vezes nós nos iramos e pecamos. Não nos deixe cair nessa tentação da explosão. Dá-nos uma palavra branda para desviar a fúria. Dá-nos a sabedoria dos teus versos no livro de Provérbios. Dá-nos o viver, o não pagarmos o mal com o mal, mas o mal com o bem. Dá-nos a mansidão do teu Filho, que não erguia a voz nas praças, que não esmagava a cana quebrada, mas que com graça mostrava quem tu és. Mexe onde o Senhor precisa mexer, em cada vida aqui presente, para que nós não sejamos escravos da raiva. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.